Olá pessoal, arranjei mais alguns problemas aqui para a gente resolver aqui usando matemática. Então, a primeira questão aqui é a seguinte, vamos ler juntos aqui e vamos tentar resolver isso aqui. Carol é muito curiosa e depois da videoaula de matemática decidiu que iria medir o volume do seu peixe. Para tanto, colocou água em uma jarra cilíndrica graduada de 12 centímetros de diâmetro. Então ele deu o diâmetro aqui, né? Lembrando que o diâmetro é a extensão total aqui passando pelo centro, né? Então são dois raios, um raio para cá, um raio para lá. Em seguida, mergulhou o peixe lá dentro, o que variou a altura da água de 25 para 40 centímetros, como se vê na figura. Então o pote, né? Essa jarra que ela colocou, estava com 25 centímetros de altura de água. E aí, depois que ela colocou o peixinho, essa água subiu até os 40. E aí ele quer, né, a Carol quer saber o volume do peixe. Né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: o peixe e a água não ocupam o mesmo espaço, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, a hora que o peixe é colocado dentro da água, o tamanho do peixe, né, o volume do peixe, se soma ao volume da água. Então, esse volume aqui total, que é representado por essa água chegando até os 40 centímetros de altura, né, esse H aqui, essa altura de 40 centímetros. Isso aqui, na verdade, é a soma do volume do peixe com o volume da água. Então, quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que se eu calcular a diferença desses dois volumes aqui, a culpa vai ser de quem? Do peixe. Então, o exercício aqui está todo baseado em a gente conseguir calcular a diferença de dois volumes. Né? E isso aqui é uma figura conhecida, que é um cilindro. Então, para resolver esse exercício, a gente precisa ter o que de pré-requisitos? Né? A gente precisa entender essa história dos dois corpos não ocupar o mesmo lugar, e a gente precisa conhecer a fórmula do volume, que não foi dada. Mas ele deu um facilitador aqui, que em vez de usar o π como 3,14, o exercício pede para a gente usar como 3. Isso facilita, né, na hora de calcular. Então vamos lá, o que precisaria estar na cabeça aí, estar na memória para a gente conseguir calcular isso? A fórmula do volume do cilindro. Então a fórmula do volume do cilindro é o quê? Assim como todos os prismas, né, o volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Isso vale para o cilindro também. Então eu preciso do quê? Da área da base vezes a altura. A área da base, no caso do cilindro, é um círculo. Então eu preciso da área da base e aí a área do círculo, né? Então aqui é a área do círculo. E a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então essa é a área do círculo. Então eu vou precisar dessa área do círculo para depois multiplicar pela altura. Lembrando que a gente quer a diferença. Então tem dois caminhos aqui. Ó. Ou eu calculo o volume desse e depois subtraio. Ou eu faço melhor ainda. Eu já calculo o volume desse cilindro verde que eu vou desenhar aqui. Ó. Por quê? Se eu calcular o volume desse cilindro verde aqui, ó, esse volume aqui vai ser equivalente ao volume do peixe. Né? Então, em vez de calcular o volume desse, depois calcular novamente o volume desse e subtrair, eu vou calcular direto o volume desse cilindrinho verde aqui. Então, o que eu vou precisar? Então, isso aqui vai ficar como? Vamos primeiro calcular a área da base. O π, ele já pediu para a gente usar o 3, aqui, né? E o raio ao quadrado. Se ele deu o diâmetro de 12, o raio vai ter que ser 6, né? Então, isso aqui vai ficar 6 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado vai dar 36, então isso aqui vai ser 3 vezes 36. E aí o 36 vezes 3, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, a área da base aqui vai ser de 108 centímetros quadrados. E aí, agora eu consigo achar então o volume do cilindro, né, que é o peixe. Então vai ser o quê? A área da base, que vai ser os 108
centímetros quadrados vezes a altura. É nesse caso aqui que eu não preciso calcular os dois cilindros, eu faço só a diferença aqui, ó. Então, esse cilindro verde, que é o peixe, né, o volume do peixe, tem que altura? O do 25 até o 40. Só que de 25 até 40 tem quantos centímetros? 15, né? Então, eu preciso multiplicar isso aqui por 15 centímetros. Então, eu vou pegar esse 108 aqui e multiplicar por 15. 5 vezes 8, 40, vai 4. 4 vezes, 5 vezes 0, 0, mais 4, 4. 5 vezes 1, 5. Mais 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui vai dar 0. 4 e 8, 12, vai 1. 1 e 5, 6. E 1 aqui. Então, o volume do cilindro verde é de 1.620 centímetros cúbicos. E como esse cilindro verde é a diferença dos dois, a culpa é o volume do peixe. Então, a alternativa B aqui, ó, né? Esse aqui é o volume desse peixe. Certo? Mandem mais perguntas se vocês gostaram. Se não entenderam alguma coisa, coloquem nos comentários e espero ajudar todo mundo aí a aprender mais matemática. Um abraço.